está na busca de quem você é? Ou a dúvida sobre o seu ser ainda permeia em sua mente? Aqui na Escola Comando da Luz, você irá desvendar seu Cristo interno e descobrir o ser divino que habita em ti. E ainda participará de uma egrégora que lhe irá trazer ferramentas e materiais para o desenvolvimento da sua espiritualidade. Faça parte desse movimento e se inscreva na Escola Comando da Luz. Saudações, seres de luz, sejam bem-vindos hoje a mais uma live. É uma gratidão imensa estar aqui com vocês hoje para trazer um outro conteúdo de um outro mestre, um conteúdo que eu venho matutando há muito tempo. Então, primeiro gostaria de dar saudações a todos que estão participando em luz, em paz, em amor. E hoje iremos fazer a continuidade da nossa série Entendendo a Espiritualidade. Para quem não conferiu os outros vídeos, nós temos uma playlist no canal chamada Entendendo a Espiritualidade. É só acessar o canal que vocês podem ver. E lá nós temos um conjunto de mestres, uma gama de mestres já explicados, trazendo para vocês da forma mais tranquila, simples e divina, o conhecimento de meu Pai, da luz divina de meu Pai. Então, todos os mestres, todos os seres, todos os raios, explicando o que são os raios, o que são essas vibrações. Então, acessem, vejam as outras lives, deem like, compartilhem essa live para os seres, que vai ser muito importante para mim e para esses seres de luz que, na medida do possível, eu busco trazer as informações da melhor forma com que eles me trazem, né? Então, uma gratidão imensa estar aqui com vocês. Hoje, o pessoal vai me acusar de favoritismo, né? Porque na live anterior, eu fiz uma live sobre a Mestra Kuan-Yin, do raio violeta, e hoje vou fazer uma live sobre o Mestre Afra, que também atua no raio violeta, mas como já foi explicado, esses mestres atuam em todos os raios. Então não tem favoritismo. O raio que a gente cita que esse mestre atua é que ele principalmente atua nesse raio, principalmente atua naquela vibração. Isso não impede dele aparecer com outros tons, com outras energias, não impede dele aparecer para vocês, inclusive, com outras vibrações. É normal. Mas hoje vim trazer, então, da melhor forma possível, a vibração do mestre Afra. Então, gratidão a todos. Vou dar uns saudações para todo mundo. A Sandra Freitas, uau! Ainda hoje me apareceu pela vez num vídeo e perguntar a vocês mais sobre esse mestre. Perfeito, magnífico, muita luz, um ser de muita luz, um ser que, assim como muitos mestres, nós normalmente conhecemos os mestres principais, a qual a maioria deles eu já fiz vídeo. Agora nós vamos para outros segmentos de mestres que são um pouco menos conhecidos, mas são tão ou mais importantes, até porque os seres que ascensionaram são ilimitados. A questão é que nós tradicionalmente conhecemos alguns e desconhecemos outros, né? Então, eu tenho uma lista, inclusive, de lives que eu quero fazer no futuro, dos devas, dos mestres, então é muito conhecimento ainda para passar, muita coisa. Eu espero que vocês estejam juntos nessa jornada, e à medida que vocês sentirem, compartilhem esse vídeo, essa live para as pessoas ao redor de vocês, para elas também, né, saberem, entenderem e vibrarem. Então, saudações Maria Cavalcante, João Monteiro, Nath Freitas, Sueli, nossas membros. Seja membro, participe do grupo de membros do canal, vocês vão ter acessos a cortes exclusivos, a lives exclusivas, tem níveis de membro, né? Mas tem níveis que levam até canalizações, tratamentos com os mestres, com o Davi. Então isso é fantástico, então participem, sejam membro, para auxiliar também o canal, porque a gente está tentando trazer da melhor forma possível. Nós temos lives diárias, vídeos diários, então, às vezes, a maioria da semana, inclusive, mais que um vídeo, mais que uma live. Então, para continuar com que esse trabalho esteja de pé, eu agradeço a todos que puderem fazer a contribuição, agradeço a todos que veem as lives, compartilham as lives. Eu amo muito cada um de vocês, vocês fazem esse trabalho de luz, que a tendência é aumentar e expandir com certeza, mas ele ser maior e ele se expandir, porque o principal aqui não é o tamanho
por fama, por dinheiro, é que nós tenhamos estrutura para expandir o amor, para que as pessoas entendam o amor, para que esse vídeo chegue nos seres. Então vai ser de uma honra muito grande se vocês... só de assistir já é uma contribuição fantástica, né? Deixando like, compartilhando, é fantástico. Então, hoje nós vamos falar de mais um ser que trabalha no raio violeta. E para quem não sabe, o raio violeta é o raio que nós chamamos de raio da transmutação. Ele é um raio que surge na benevolência do Pai Sagrado para que nós transmutemos energias densas em nossa vida. O que isso significa? Nós vamos pegar um problema, nós transmutamos esse problema e ele se torna uma solução. Então nós modificamos o problema. Transmutar é mutar, mudar. Então nós mudamos aquela situação. E o raio violeta da transmutação, ele é a oportunidade que o Pai nos dá para nós acessarmos essa qualidade de Deus dentro de nós, que possibilita com que os problemas virem soluções, virem aprendizados, virem amor. É a principal ferramenta para a ascensão, inclusive. Pois quando eu vejo tudo como problema, tudo em minha vida se torna um problema. Agora, quando eu começo a ver as oportunidades em minha vida como soluções, como aprendizados, como amor, como um novo momento, aquilo ali se transforma numa solução e, portanto, eu ancoro mais energia, mais vibração. Então, o raio da transmutação, eu diria que é o raio da liberdade. Liberdade do quê? Das negatividades desse mundo terreno, das energias densas, do karma. Libertem-se do karma. Libertem-se do que vocês fizeram de errado no passado, transmutem para quê? Coisas boas, energias boas, luz. Isso é o processo da transmutação divina que o raio violeta permite. É o raio da misericórdia, da liberdade, da justiça também. Embora tenha outro raio, né, que é o raio azul, que também complementa a justiça, também é um raio do equilíbrio, entendeu? Então, é um raio importantíssimo para esse processo de ascensionamento que nós estamos trilhando na Terra hoje. Junto a este raio, nós temos alguns mestres, nós temos uma live já da Mestra Portia, né, que já foi explicada. Nós temos da Quain, falta ainda, eu prometo que eu vou fazer uma live do Saint Germain, que é o Chohan, né, o mestre desse raio. Nós temos arcanjos trabalhando, arcanjo Zadkiel, arcanjo Santa Ametista, né? Nós temos os Elohims Arcturus e Vitória, se eu não me engano. Então nós temos seres de muita luz trabalhando nessa vibração violeta. E essa vibração violeta pode ser utilizada por quem, Pedro? Por todos. Todos os seres que se concentram, visualizam a luz violeta no planeta, estão transmutando o negativo. Mas, isso vale lembrar, quando nós transmutamos o nosso corpo, nós deixamos o nosso corpo como se tivesse tirado a roupa. Então nós precisamos... Por quê? Porque tirou tudo, inclusive a roupa. Então nós precisamos assumir outra roupagem para nos protegermos. Então nós utilizamos o raio violeta e depois o raio rosa. Uma das formas de fazer isso, Pedro, qual que é uma das formas de fazer isso? Eu aprendi uma técnica com a Mestra Portia, em que vocês vão visualizar nas duas mãos de vocês, no centro, o símbolo do raio violeta, que é a Cruz de Malta, né? Não sei se vocês conhecem, mas depois procurem Cruz de Malta. Visualizem nas duas palmas, tá? Visualizem a situação que vocês querem transmutar. Vou dar um exemplo, uma briga na família, tá? Então, vocês vão visualizar a família de vocês em conflito, vocês vão visualizar os símbolos nas mãos, vocês vão emanar luz violeta naquela briga, e aquela briga vai se desfazer. Depois vocês emanam luz violeta em vocês. Daí vocês vão visualizar dois corações. Vocês vão amar a família de vocês e vocês vão se amar. Esse processo é um processo de transmutação instantânea. Para que se tem uma situação incomodando vocês, vocês consigam transmutar instantaneamente. Então usem essa técnica, usem. Ai, que saco, meu chefe está brigando no trabalho. Violeta, violeta, amor, amor. Sempre com amor, porque não é, vou brigar com o chefe de volta. Como nós resolvemos um conflito, nós amamos o conflito. Porque entendemos que aquilo ali nada mais é do que um reflexo do nosso ser. Mas para entendermos isso, exige um trabalho interno. Porque muitas pessoas, eu vou dizer, a situação que tu está passando na tua vida é uma consequência de algo que você sente dentro de você. A pessoa vai falar, o quê?
Tu acha que eu sinto essa doença? Tu acha que eu sinto esse conflito? Por quê? Porque aquilo ali mexe com ela, porque ela não entende de onde é que surgiu. Agora, se nós transmutamos, se nós entendemos que aquilo ali é um reflexo de nós, bom, então eu sei que eu tenho que amar. Se eu tenho conflito em casa, às vezes a gente tenta. Isso é normal do ser humano, a gente joga a culpa no outro. Não, o outro que. Conflito lá em casa, meu marido, minha esposa, é ela. A gente não para pensar. Talvez seja eu. E talvez seja um reflexo não de algo que eu faço no físico, mas de algo que eu penso, algo que eu sinto. Então eu tenho que me curar e tenho que curar o ser. Tenho que dizer eu te amo. Esse é o raio da transmutação. Que o que acontece? Tu tinha um problema, virou uma solução, uma oportunidade de amor. Mas isso é um entendimento. Expliquei um pouquinho sobre o raio violeta. Agora vamos entrar no ser, né? Mestre Afra. Vou colocar ele na tela para vocês. Essa é a imagem do mestre Afra. E vocês podem ver no centro do peito dele a chama trina ancorada, porque ele tem um equilíbrio. O mestre Afra é um mestre ascensionado, o primeiro mestre ascensionado da raça negra. Ascensionou há muito tempo atrás, antes da nossa raça, inclusive. E ele era um ser vivo que participava há muito tempo atrás. Tem seres que dizem no continente da Lemúria. Eu diria que é muito antes do continente da Lemúria, porque o Atom já falou que a primeira raça é a raça que eu vou citar para você. A primeira raça humana é essa raça. Ele participava da humanidade quando nós éramos bem negros, com os olhos azuis, que seria a raça mais pura. A maior pureza do ser humano era quando ele era bem negro e de olhos azuis. Era uma raça muito mais pura, muito mais entendida. Então, tem seres que dizem que era na época da Lemúria. Eu digo que é muito antes. Muito antes. É uma das primeiras raças mesmo, né? Muito anterior. E nessa raça, esse ser, o mestre Afra, viveu. Viveu por muito tempo. Aqui vocês podem ver ao entorno dele o arco-íris espiritual, né? Ele é um ser que trabalha no raio violeta e no raio azul, principalmente, juntamente com o mestre Saint-Germain. Então aqui, ó, nós temos aqui a raça, lógico, é uma representação. Na época, eles eram chamados de raça violeta ou raça azul, por causa que a pele deles era tão negra que chegava a ter tons violetas, né? Então, bem violeta, porque eles eram uma raça muito mais evoluída, eles ancoravam muito mais a transmutação e a energia do divino. E dentro dessa raça, anterior à raça humana, tá? Esqueçam a nossa, quer dizer, tudo é raça humana, mas esqueçam a raça nossa hoje. Muito anterior, muito anterior. Na região onde fica a África, existiam muitos povos, muitos povos. Era uma raça de muita pureza. Mas, por coisas do divino, né? Do divino não, né? Do não divino, muitos seres se aproveitaram na época para subverter e criar conflitos entre os diversos povos dessa raça, gerando uma série de conflitos dentro da própria existência dessa raça. E essa raça começou-se a iniciar em vários conflitos entre si. Dentro dessa vista, né, o mestre Afra, antes de estar ascensionado, resolveu descer como forma de tentar auxiliar os seus irmãos naquela época. Então, como forma de tentar auxiliar, ele desce à Terra. Desce à Terra. E ele primeiro faz uma análise. Eu preciso ancorar uma energia que não existe aqui para auxiliar os meus irmãos. Ele começou a pensar, ele foi se aperfeiçoando, até que ele percebeu que a energia que ele não tinha na completude era a fraternidade, no sentido de comunidade. Ele viu os irmãos dele se matando, conflitando, brigando, e ele falava, não, nós não somos diferentes uns dos outros, nós somos um. Então nós não devemos conflitar. E ele passou diversos anos, uma longevidade muito grande, trazendo luz, trazendo, pessoal, não vamos entrar em conflito, não vamos brigar. Nós somos um, nós somos fraternidade, nós somos união. Mesmo naquela época, existiam seres que falavam, não, tua pele não é tão negra quanto a minha. Não, teu olho não é tão azul quanto o meu. Porque eles eram racistas?
Não se trata de racismo, se trata do ser humano se julgando. Se todos fôssemos amarelos, ainda ia existir motivos para julgamento. Não se trata da cor de pele, se trata do estado de julgamento. Quando o ser está no ódio, não importa se está tudo bem, ele vai achar algo para odiar. Quando o ser está no preconceito, não importa se não existe diferença, ele vai achar algo para diferenciar. Então, eu acredito que uma das mensagens que a gente tira disso é que não existem racismos diferentes. Não existe só racismo de uma cor para outra. Não existe racismo. Existe o estágio do preconceito. Um ser que está no preconceito, ele vai achar preconceito. Na cor, no tamanho, na altura, no sexo, em tudo. Ele vai querer a diferenciação. Porque o negativo que está nele, a ignorância que está nele, quer dividir para conquistar. E é isso que aconteceu naquela época. Os seres negativos viram, essa raça é muito evoluída. Nós não vamos conseguir ir em confronto com eles, porque eles contra nós não temos chance. Nós vamos dividir para conquistar. Nós vamos falar que a outra raça quer mais, que o outro grupo de seres quer mais. E é o que tem acontecido aqui. Na nossa era. É só um reflexo. Vamos colocar héteros contra homossexuais? Vamos colocar negros contra brancos? Vamos colocar asiáticos contra ocidentais? Orientais contra ocidentais, né? Por quê? Porque de fato existe esse conflito ou porque os seres negativos querem que ele exista? E quando nós fazemos essa reflexão, nós paramos para pensar, nós estamos de fato lutando por uma igualdade ou nós estamos sendo utilizados? Foi esse o pensamento que o Afra teve. Esses seres não estão lutando porque eles querem ser iguais. É porque eles estão sendo usados porque eles já são iguais. Então eu tenho que ter fraternidade. Se esses seres não se amam entre si, eu vou amá-los. Então ele desce à Terra, ele busca a fraternidade, a amizade, o amor entre os povos e começa a trabalhar esse amor dentro dele. E vocês podem pensar, uma raça muito mais evoluída, né? Então eles aceitaram. Negativo. Na época, o mestre Afra foi muito atacado. Foi atacado como preconceituoso, inclusive. Olha que curioso. Porque diziam que ele estava beneficiando mais uma tribo que a outra, uma cidade que a outra. Porque não eram tribos, né? Eram cidades. Uma cidade que a outra, um grupo que o outro. E ele foi atacado. Atacado e condenado. Condenado. Crucificado. Não no sentido de cruz, né? Mas ele foi morto pelas pessoas da época do mesmo modo como Jesus. Porque ele estava defendendo fraternidade. Amor. Foi morto. E como ele foi morto e ele perdoou, ele atingiu o Cristo e durante esse processo dessa vida, ele ascensionou. Então, ele é um mestre, por isso que ele é considerado o primeiro mestre ascenso da cor negra, porque muito tempo atrás, antes de existir as nossas raças, existiu somente a raça negra, ele foi um dos primeiros seres a ascensionar na Terra, né? Lógico, vieram seres ascensionados de outros lugares para cá antes? Sim. Mas ele foi o primeiro ser daqui a ascensionar. E a partir disso, ele se comprometeu a auxiliar todos os seres, não somente seres de pele negra, até porque no astral não existe pele, gente. No astral não existe plasma. Eles podem se plasmar com qualquer cor de pele, mas não existe pele. Lá todos somos um. Então ele se comprometeu, todos os estudantes em luz, paz e amor que buscarem o divino, buscarem a fraternidade, a harmonia, estarão sendo ancorados pela energia do mestre. Por isso que ele trabalha no raio violeta. Porque ele trabalha no raio violeta transmutando o preconceito, transmutando essa ideia de que não somos um. Ele fala, nós somos um sim. Então, ele ancorou todo esse trabalho espiritual para chegar onde chegou. E o nome dele, Afra, vem de Gran Frater, né? Então, vem de fraterno, ser fraterno. Irmão. Frater é irmão, né? E, não por coincidência,
o continente África também tem o Afra. Então, ele é o mestre Afra e existe o continente África, né? Africano. Então, o Afra é o irmão. A África é o conjunto dos irmãos. E depois nós vamos ver aqui, mais para frente, que existe um outro patrono, né? Dessa energia. Então, uma vibração de muita luz. É um ser que trouxe muita luz e hoje traz esse ancoramento. Participou, até hoje participa, dessa busca pela fraternidade. Foi um dos seres que... Isso é uma informação que eu recebi agora, energeticamente, tá? Levem no coração. Foi um dos seres que tentou auxiliar o apaziguamento na época da Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, da mesma forma como várias ideias, qual que era o lema da Revolução Francesa? Fraternité, égalité, tem mais um. Quem souber aí me fala. Igualité, fraternité e igualdade, fraternidade e mais um. Onde que teve igualdade e fraternidade na Revolução Francesa? Não teve. Tanto que é por isso que vieram Rovena, o mestre Afra, o mestre Saint-Germain, para tentar com que aquele movimento não acontecesse. Porque por mais que tenha sido uma briga contra seres que estavam no poder absoluto, aquilo ali foi movido pelo ódio e levou a mais tirania ainda. Igualdade, fraternidade e liberdade. Liberté. Onde que teve liberdade? Na época, Robespierre virou um ditador. Por quê? Porque aquela movimentação, por mais que tenha ideais bons, foi movida no ódio. E é isso também uma lição para nós. Nem tudo que fala que é bonito, nem tudo que fala que é a favor de igualdade, fraternidade e liberdade, é a favor de igualdade, fraternidade e liberdade na essência. Então nós temos que cuidar a emoção, a energia que está por trás daquilo ali. E o mestre Afra, junto com o mestre Saint-Germain, junto com a mestra Rovena, além de todos os mestres, trabalharam para que não acontecesse o que aconteceu. Acabou acontecendo por uma opção humana, mas ele também trabalhou essa energia. Dito isso, hoje ele é um empoderador, uma essência que trabalha muito hoje no apaziguamento das tribos africanas, em essência. Por quê? Aquele conflito lá atrás reflete até hoje. Hoje, os países africanos, além de ter uma pobreza extrema, eles continuam em guerra, continuam em conflito, por causa de uma essência que ainda está ali, naquela região, que não foi transmutada. E o mestre Afra trabalha até hoje para transmutação. Tanto que muitos seres de luz estão encarnando e vão encarnar nos próximos anos na África, como forma de trabalhar aquela energia naquele espaço para que haja a restituição do amor, da paz, o fim do preconceito. O fim do preconceito entre eles mesmos. Entenderam? Então essa energia está sendo trabalhada até os dias de hoje. Ainda há rebuliços, energias por causa disso. Até hoje. Então o mestre Afra, como um dos patronos da África, tem feito muita movimentação no mundo espiritual em prol desse ancoramento desses seres de luz que vão encarnar na África, em prol da energização, da libertação e do amor na região africana. Que lá existem muitos grupos guerrilheiros, muito terrorismo, muito conflito, muita energia densa, que já viveram lá do passado. Tudo bem? Então aqui uma outra imagem, eu vou botar ele bem grandão agora, que essa é uma das imagens mais bonitas que eu achei, ele utilizando o manto violeta, vocês podem ver, junto com o manto branco, porque esses seres ascensionados sempre têm um manto branco, mas também utilizam o manto violeta, né? Como forma de indicar que está naquele momento trabalhando naquele raio, né? Muita energia nesse sentido. A Sandra até comentou muito tribalismo. Sim, mas o tribalismo, o problema a gente às vezes tem essa noção de que a ancestralidade deles que é o problema, não, a ancestralidade deles é linda. E quando preenchida com o amor, ela é uma das linguagens mais bonitas do amor. Um exemplo disso é quando a linguagem deles veio para o Brasil, preenchida com muito amor, criou religiões fantásticas aqui. A própria Umbanda é um reflexo disso. A questão é que lá ainda existe muita energia desse preconceito, desses seres negativos que trabalham para dividir e conquistar.
eles não se enxergam como um povo africano num todo. Vocês podem até ver. Quer dizer, eles não se enxergam. Eu estou generalizando, lógico, né? Então, mas eles ainda se diferenciam muito, não como egrégora. E nós somos uma egrégora humana. Então, um dos seres que trabalha essa energia é o próprio Mestre Afra, nesse sentido, né? E aqui, uma imagem fantástica, que é o Mestre Afra, juntamente com o seu complemento divino. Então, outro ser que ascensionou, uma essência feminina que ascensionou junto com o Afra, que se chama Mestra África. Então, nós temos o Mestre Afra e a Mestra África. E eles juntos ascensionaram e trabalham até hoje. Vocês podem ver os mantos, bastante nessa energia violeta, para a transmutação total e absoluta do negativo na região que eles adornam o nome. Então, eles são patronos da África, como continente, e eles trabalham muito as energias naquela região em prol da estabilização das situações, né? Então, a retirada de ditadores do poder, dos conflitos de guerrilha, eles trabalham muito essa energia, tanto que é por isso que tem o nome Mestre Afra e Mestre África, né? Então, esses nomes até são muito curiosos. Quando eu li a primeira vez, eu falei, caramba, faz muito sentido, sabe? E uma imagem linda, essa imagem é fantástica, são seres muito belos. Eu sempre peço desculpas, entre aspas, né? Porque ainda não temos imagens de tanta beleza desses seres na Terra. Mas essa é uma das imagens mais belas que eu já vi dos dois seres, porque representa muito bem a energia que eles ancoram. Inclusive, a pedra da Mestra África aqui no meio. A Mestra África também teve um trabalho de muito ancoramento naquela época, principalmente. Não se tem tantas informações quanto o Mestre Afra sobre os ancoramentos do passado, mas se sabe que ela trabalhou na mesma energia com o Mestre Afra e até hoje ancora essas vibrações. Vocês podem perguntar, Pedro, o Mestre Afra está na Terra? Eu não sei lhe responder com certeza, mas acredito que o Mestre Afra esteja na Terra também. É uma confirmação? Não. Mas muito possivelmente, por causa que os demais mestres também estão fazendo um trabalho de ancoramento na Terra, o Mestre Afra e a Mestra África estejam na Terra. Na África, especificamente, não necessariamente, mas podem estar também, né? Eles trabalham bastante dessa energia no astral. Muitas culturas, principalmente culturas de ancestralidade africana, quando se trabalha bastante desse processo de cura, eles se fazem presentes, também por causa das raízes, né? Então, eles fazem presentes, ancoram aquela vibração, ancoram aquela energia, de forma a trazer um quórum de luz, e principalmente a fraternidade. Por isso, inclusive, se vocês forem observar, religiões de matriz africana trabalham muito essa questão de fazer a egrégora de incorporação em grupo, fazer os trabalhos de estudo em grupo, muita coisa em grupo, em grupos, para trabalhar a fraternidade daquela essência, a fraternidade daquela egrégora. Porque quando se é trabalhado essa fraternidade, independente do ser, se cura também um processo lá do passado. Olha que interessante. Então, por isso se vê muita busca da fraternidade dentro dessas religiões afrodescendentes, né? Essa cultura dos orixás, os orixás sempre trabalham em grupo, e essa essência é muito ancorada nisso. Então, esse mestre trabalha nessa vibração, principalmente. E ele adorna, eu comprei, para quem não sabe, eu comprei o baralho dos mestres ascensionados, estou bem feliz. Ele adorna na inscrição dentro do baralho, na carta dele no baralho, liberdade, fraternidade e igualdade, verdadeiras. Verdadeiras. Verdadeira liberdade, verdadeira igualdade e verdadeira fraternidade. E como se ancora essas energias? Através do amor. Não é através da imposição, não é através do ódio, não é através da busca incessante. Muitos seres acham que a igualdade vai vir quando os seres negativos forem mortos, destilados, ou quando os seres que eles consideram negativos. Não vai. A liberdade vem quando tu considera aquele ser teu irmão. E muitas vezes teu irmão ignorante sobre a verdade do Pai. Mas é teu irmão. Que foi isso que o Afra tentou trazer lá atrás e o povo na época não entendeu. Foi isso que o Mestre Jesus tentou trazer aqui na Terra. Quando que o Mestre Jesus se levantou contra Roma?
Vocês já viram alguma fala que o Mestre Jesus se levantou contra Roma? A Roma tinha muitas tiranias na época. Mas ele sabia que aquilo ali não mudava nada. Roma ia ruir por causa da própria estrutura tirânica. Agora, os povos do futuro iam ancorar amor, e era isso que eles precisavam ouvir. Então, essa é a questão. Nós tivemos Afra lá no passado, nós tivemos Jesus. Quantos seres crísticos vão precisar? Eu diria que existem vários seres crísticos na Terra, mas eu diria que o principal ser crístico que a gente precisa é nós mesmos. É ancorar o nosso ser crístico. Porque eles já vieram e já falaram, e falaram com nós no outro estágio de entendimento, na raça mais antiga, que nós éramos mais evoluídos, vieram nessa, vieram na anterior. O ser humano continuou buscando a guerra. E a guerra não resolveu o problema que o ser humano busca resolver. Não só nessa era. Todas as eras. Todas as eras, a pobreza, o conflito, o preconceito foram utilizados como desculpas para se criar conflito. E em todas deu errado. Então nós vamos copiar esse modelo. O mestre Afra mostra que a fraternidade é um modelo. A luz no irmão, a luz não só no irmão, a luz naquele ser que nos fez mal ou nos faz mal diretamente. Essa é a luz. Esse é o Cristo, né? Então, por isso também ele trabalha no raio azul para chegar em qualquer estágio protegido, descer em qualquer local protegido e transmutar raio azul, raio violeta. Outra informação que é importante, tá? Essa informação é bem importante. Muitos seres, eu já vi vários relatos na internet e fui atrás, dizendo que o mestre Afra veio à Terra como Nelson Mandela, né? Eu tenho uma opinião particular sobre isso, tá? Primeiro que o mestre Afra, ele ancorou como Cristo, ele ascensionou muito tempo atrás. Então, raramente os seres que ascensionam, eles vêm em momentos muito oportunos da Terra, como esse momento. Porque a ascensão permite uma liberdade de trabalhar no astral, né? Mas já vieram. O Saint-Germain veio depois de ascensionado e tudo mais. Mas é mais difícil. Nelson Mandela, eu fui atrás, busquei informações, tá, para trazer isso para vocês. Nelson Mandela muitas vezes é conhecido como o ser que acabou com o apartheid na África do Sul, né? O preconceito institucionalizado contra os negros na África do Sul. Mas a verdade é que a imagem do Nelson Mandela é uma imagem criada. Não é verdadeira, tá, gente? O Nelson Mandela foi um guerrilheiro por muito tempo. Não quer dizer que ele não possa ter ascensionado? Não estou dizendo isso, eu estou explicando o que ele é, tá? Por que eu vou explicar? Porque depois eu vou mandar minha opinião. Foi um guerrilheiro por muito tempo, matou muitos civis, porque ele era um guerrilheiro comunista na época. Então ele buscava tirar as pessoas do poder, só que matava civis, fazia explosões. Ele, inclusive, foi preso, foi condenado na época. Muitos dizem que é por prisão política. Ele foi condenado por ataques terroristas. E ele, em 1985, recebeu uma possibilidade de sair da prisão desde que ele parasse de utilizar a violência. Ele não aceitou. Ele só saiu da prisão em 1990, depois de ter aceitado, depois de ter dado a retirada da prisão total, e ele continuou com ataques terroristas na África do Sul. Até que ele ganhou, se tornou presidente, acabou com a liberdade de expressão na África do Sul, matou diversos opositores. Então, tipo assim, não é uma energia que, na minha visão, a minha visão, sintoniza com a energia do Afra. Não é uma energia. Não é uma vibração. O mestre Afra é um mestre que veio à Terra para trazer a fraternidade. Veio trazer o oposto disso. De que a briga não se ganha na guerra. A briga não se ganha na guerra. A briga se ganha no amor. E pelo que se sabe da história verdadeira do Mandela, ele se utilizou da guerra para isso. Isso quer dizer que o Mandela não possa depois ter tido entendimento? Não. Mas eu acredito, pessoalmente, fiz várias meditações sobre isso, porque era uma informação muito latente, e queria ter clareza no que eu ia trazer,
que o Afra não veio como Nelson Mandela para a Terra. Não, uma das encarnações dele não foi Nelson Mandela. Por mais que vocês possam ver na internet, algumas pessoas citam, muitas pessoas citam por causa da visão que foi vendida na época pela mídia desse ser, porque, como vocês sabem, a nossa mídia no mundo inteiro traz muitas mentiras, cria personagens. A nossa mídia endossa ditadores que são positivos para a mídia endossar. Fidel Castro, próprio Stalin, um Mandela. Então, às vezes a gente compra uma informação que não é a total verdade. O que vamos fazer, né? Então, por isso que eu fiz uma busca, por isso que eu fiz um ancoramento, porque eu acredito que o mestre Afra veio trazer o oposto disso. O conflito do racismo foi resolvido? Foi. Mas será que foi, entre aspas, né? Porque houve depois também muito cerceamento de liberdade. Mas será que era uma busca verdadeira pelo fim do preconceito? Será que era uma busca verdadeira pelo fim pelo começo da liberdade, ou era um conjunto de interesses próprios? Então tem que fazer esse entendimento. Eu entendo que, como um ser crístico, que o mestre Afra é, a mestra África é, eles endossam outro tipo de comportamento, que é a verdade no amor. A África não precisa de mais ditadores que dizem que vão resolver tudo e criam conflitos. Eles já têm em montes isso. Precisa se buscar o amor naquele continente. E no nosso também. Quantos anos, quanto tempo a América do Sul ficou nessa de que um líder ia resolver o problema da pobreza, ia resolver o problema da fome, e na verdade afundava mais o país. Porque dizia que acabar com tal, acabar com... Por quê? Porque não existia amor, não foi uma busca por amor, foi por vingança daqueles que fizeram mal. Foi por ódio daqueles seres. E o ódio, a vingança, gente, não vão levar nós, como egrégora, a lugar nenhum. Vão fazer a gente... mas vai mudar o ser. Sim, sai fulano, entra ciclano com uma outra aparência que vai fazer a mesma coisa. Talvez por outros meios, mas vai levar o mesmo resultado. Porque não foi por amor. Então nós devemos, nessa eleição, próxima eleição, política no geral, a política do mundo vai mudar. Eventualmente vai mudar. O sistema político que nós temos hoje vai ruir. Porque ele não é verdadeiro por si só. Mas independente da era, dependendo do momento, nós temos que seguir o nosso coração. É isso que o Afra fala, da fraternidade. Os seres de luz, os seres de amor, eles vão ser escolhidos quando em fraternidade entendemos que aquele ali é o ser que está sendo verdadeiro, que está sendo fraterno, que está pensando no bem dos irmãos. Então, utilizai-vos o coração, né? Então, trouxe essa energia, ancorou essa energia lá atrás, foi um Cristo lá atrás, mas, mesmo naquela época, quando a espiritualidade ainda era mais ancorada, ele teve que dizer, perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Porque estavam sendo utilizadas energias densas para dividir e atacar. Divide em 2 grupos, faz com que eles se ataquem, enquanto o negativo trabalha. É assim que se trabalha. Quando vocês verem seres que buscam nós contra eles, os bens contra os maus, os seres de... Pode ser a cara mais bonitinha que tiver, o movimento. Não, mas é pelo bem de nós. O negativo vai estar atuando ali, mesmo que inconsciente, porque o que na verdade está se dizendo? Se dividam, briguem entre si, ao invés de prestarem atenção enquanto vocês são irmãos. É aquela questão, onde está o céu e o inferno? Nos estágios conscienciais. Então eu posso estar no céu e a pessoa do meu lado pode estar no inferno na mesma situação. Então nós podemos estar no céu com os nossos irmãos, vendo o que eles têm de parecido, o amor, o Cristo, ou nós podemos estar no inferno brigando com eles, porque eles são diferentes. Vocês entenderam? Ficou claro? Existiu alguma dúvida? Então, não se tem muitos registros de vida depois dessa época, bem no passado, até porque o mestre Afra, ele resolveu trabalhar bastante nessas energias no astral, porque ele percebeu que vindo à Terra, ainda a Terra estava com muito ódio. Então ele precisava ir colocando vários insights em vários seres diferentes para que eles mudassem a egrégora, né? Então hoje,
Ele trabalha nessa energia, nessa vibração. Alguém tem alguma dúvida? Que se não houverem dúvidas, nós vamos partir para o processo de ancoramento da energia do Afro, tá bom? E se alguém discordar de mim, por favor, comentem, que eu vou ficar feliz em ouvir uma outra visão de mundo. A verdade tem que vir do nosso coração, né? Então, podem pegar a aguinha, me dando um ok. A Joelma falou, nossa, verdade, acredito muito nisso. Que bom, fico muito feliz. É a minha verdade, né, do meu coração. E eu fico feliz, porque às vezes a gente... Não é nem culpa nossa, às vezes a gente tá ancorando uma energia e a gente não percebe que aquilo ali é aquilo. E a gente não deve se julgar. Por exemplo, participei de um movimento que estava dividindo. Ai, que ruim, não vi. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não é erro teu. Acontece. Os seres, muitas vezes, eles transmutam esse erro e começam a transbordar a fraternidade. É isso que o divino precisa. Saudações, Cássio! Oi, Pedrinho! O Cássio me chama de Pedrinho. Saudações! Mais uma vez, gratidão. Gratidão, Maria Trigal. Eu que fico feliz de poder ancorar essa energia. Então, acho que não houve dúvidas. Às vezes eu fico feliz, às vezes fico atucadado. Nossa, nunca tem dúvida das minhas lives. Será que o pessoal entendeu ou não quer me deixar constrangido? Mas, mas podem perguntar, gente. Qualquer qualificação dele também é bem tranquilo. Nós vamos fazer o decreto, né? Eu vou esperar mais um pouquinho para o pessoal pegar água. Só vou explicar. Nós vamos ancorar o decreto. O decreto eu vou falar, vou dar um tempinho para vocês repetirem mentalmente ou em voz alta na casa de vocês. Então eu vou falar, eu te amo, eu sou luz. Vocês falem, eu sou luz, tá bom? Nós vamos fazer em egrégora. Vai ser do meu coração o decreto, tá? E se vocês sentirem, vocês podem voltar quantas vezes for necessário para poder ancorar essa energia desse decreto, tá? Vocês podem fazer porque a energia não tem espaço nem tempo, ela fica. Então, se vocês ancorarem o decreto daqui 20 anos, a energia, vocês vão acessar o quórum desse decreto, vocês vão receber energia da mesma forma, tá bom? Isso é importante. Aí o pessoal mandou liberdade, igualdade, gratidão Lise, gratidão Reginaldo, gratidão Maria Cavalcante. Por terem me corrigido ali, que eu esqueci, sabe quando dá um branco histórico? Me deu um branco histórico. Ai, ai. Talvez um dos mais importantes, né? O liberdade ali. Deixa eu botar. Vocês podem botar uma musiquinha que sintonizar uma frequência de fundo, bem, bem importante. E antes disso, só avisar, nós temos os nossos grupos do WhatsApp e do Telegram para vocês receber sempre as nossas lives. Sempre na descrição é só acessar o primeiro link. Vocês clicam, vocês vão ver, vai abrir uma página com todos os nossos links, e lá vocês escolhem grupo, Comando da Luz, WhatsApp, Telegram, tudo mais, tá bom? É bem livre nesse sentido. Tudo bem? Então vamos todos inspirar fundo, relaxando o mental, expirar, relaxar a mente. Inspira, expira, inspira. E vale acessar que uma vez eu vi uma canalização do mestre Afra do Dia da Consciência Negra. E ele fala bem assim, hoje não é o dia da consciência negra. Hoje é o dia da consciência humana. Pois todos somos um. Todos somos humanos. Não existe diferenciação, nós somos luz. Então, e hoje, inclusive, botei no grupo uma mensagem que eu canalizei dele. Eu canalizei, eu pedi a energia dele, deixa eu ver se eu tenho aqui, rapidinho, só me dê um segundo. Vou ler para vocês, caso vocês não tenham acessado essa informação. Aqui. Não julguem, não existe distinção de cor, raça, altura ou visão no coração do Pai. O Cristo surge da beleza e equilíbrio interior, não exterior. Não temas os desafios e não sejam enganados. O julgamento... Perdão, só um segundo.
o julgamento se retribui com amor, e somente assim ancoramos o caminho da ascensão. Então, essa é a mensagem aí para nós começarmos o nosso decreto. Então, expirem, relaxem. Ancoramos a presença divina Eu Sou. Os amados mestres ascensionados. O amado mestre Afra. A amada mestra África. E todo o espírito de luz da grande fraternidade branca. Para que aqui agora nos englobem com toda a fraternidade em nosso coração, permitindo o reestabelecer do equilíbrio, permitindo-nos inundar com amor próprio e ao outro, permitindo que sejamos luz, sejamos amor e vibremos sempre na luz e no amor. Para que nossos conflitos internos sejam apaziguados e resolvidos com amor. Para que as ilusões sobre essa realidade, as divisões e as influências negativas sejam totalmente retiradas de meu campo e do campo de Gaia, para que prospere a união, a integração e a luz. Peço que seja colocado em mim um cilindro de luz violeta, transmutando tudo que é negativo, transmutando todos os meus ideais de não amor, retirando do meu corpo energético tudo o que não for luz crística. E peço agora que seja colocado um cilindro de luz azul para minha total proteção em amor. Pedimos também que em egrégora sejamos elevados, abençoados e atualizados com conhecimento, luz e possibilidade de ascensão, para que o nosso eu se faça mais presente e possamos ser, no aqui, agora e sempre, Cristo em ação. Assim é. Estendam suas mãos para frente agora. Visualizem o planeta Terra. Inundem o planeta Terra com raio rosa. Imaginem ele sendo inundado. Tudo é rosa, tudo é luz, tudo é amor. Agora visualizem no meio desse planeta Terra vocês, completamente rosas. E percebam que você e o planeta são um só coração. Agora, através do seu coração, saem milhares de fios do amor, que só podem ser utilizados para transmitir amor, e se conectam com todos os seres vivos desse planeta, árvores, plantas, seres humanos. E vocês, em egrégora, formam um grande coração em luz. E ali se manifesta o Pai.
Sintam o seu Pai. Sintam a batida do coração de vocês, o respirar, e vejam que tudo isso é a manifestação de Deus. Sintam o arrepiar, o lacrimejar, o bocejar. Tudo isso é a manifestação de Deus. Verão então que todos os seres têm essa possibilidade, pois todos são a manifestação de Deus. Ouça agora seu coração. Nas suas batidas, ele lhe diz algo. O que é? É aquilo que você precisa ouvir agora. E se suceder o silêncio é tudo o que precisas ouvir. Saibam que meu ser na Terra ancora para a pluralidade, para a união. Sejamos agora em egrégora tudo aquilo que queremos concretizar em todo o mundo. Sejamos amor, sejamos fraternos, sejamos fraters, sejamos irmãos, sejamos luz, sejamos Afra. Gratidão. Todos bem? Como estão? Como estão? Como estão? Como estão? Como estão? Vou voltando. Vocês podem acabar bocejando, que nem eu faço às vezes. Bastante energia. Vou me dando um ok. Tudo bem? Que bom, Maria Trigal. Também. José, gratidão, querido. Gratidão, gratidão. Bete Freitas, muito amor. Que bom, fico muito feliz. Sueli, gratidão. Joelma, gratidão. Pô, vocês que fazem essa energia surgir, né? Nós somos canais. É que eu vou bocejar. Gratidão, Lise. Gratidão, Maria Cavalcante. As mãos pegando fogo, que bom. Isso é um sinal de emanação. Gente, quando as mãos de vocês começarem a pegar fogo, imaginem amor saindo, imaginem luz saindo. Que é, vocês estão sendo canais de alguma egrégora, alguma energia. Reginaldo adormeci. Ai, que ótimo, que bom. Isso é um ótimo sinal, gente. Isso é um ótimo sinal. Tu, na verdade, normalmente, né, quando as pessoas adormecem durante o processo, elas projetam astralmente, algumas pessoas lembram, outras não, mas elas fazem algum trabalho naquela energia, né? Então, provavelmente, tu deve trabalhar com alguma das energias ancoradas, talvez com o Afra, talvez com o raio violeta. Tem uns indícios ali, bem bacana. Nath Freitas, muita energia, fico muito feliz, Nath. Te amo demais. Amo todos que estão aqui. Surgiu alguma dúvida de algum processo? Vocês querem alguma dica? Usem, se vocês quiserem ancorar bastante energia do Afra, né? Usem violeta como cor, como forro de cama. Tenham ametistas em casa, ancorem energia, principalmente quem trabalha junto na Umbanda. Ancorem a energia do mestre Afra e da mestra África, né? Umbanda, Candomblé, enfim. Do mestre Afra e da mestre África. Vocês podem ter uma ametista em casa, conversem com essa ametista. Ó, ametista querida, represente agora a energia do Afra. Vocês podem ancorar essa vibração através desse processo, para quem não sabe. Então, sintam esse amor, né? Sintam essa vibração. Estou muito feliz, gente. Que bom, fico muito feliz quando esse tipo de coisa acontece. E sejamos luz para a próxima era, né, pessoal? Que é um dos motivos desse mestre também estar na Terra, pelo que ele falou, né? Não sei se
só a energia como ser, não sei, mas saibam que a energia, a presença dele está na Terra, e quando vocês forem fazer um trabalho de ancoramento, de decretos com ele, com outros seres, esses seres vão estar presentes, tá? Vão estar presentes sim. Saint Germain, Hilarion, Mãe Maria, saibam que eles sempre estão do lado de vocês, então usem os decretos, usem as falas, usem as energias, tá bom? E, recadinho merchan, eu vou deixar a intro no final, inclusive. Dia 26/3, nós temos o curso a segunda turma da Mesa Crística. Quem quiser participar, quem já participou tem 50% de desconto, porque como os cursos são totalmente canalizados, então normalmente tem informações que antes não tinham, porque os seres atualizam. Então quem sentir no coração, precisa. Quem já fez, precisa? Não precisa. Mas se quiser fazer, e quem não fez, pô, tá aí a oportunidade de usar um dos instrumentos mais divinos que eu já tive a oportunidade de usar, que é essa energia crística do mestre Sananda, que se materializa através da mesa para cura, para prosperidade, para o amor. E quem não sabe, eu também faço o processo de cura, então quem quiser ser tratado com a mesa crística, tratado com os mestres, eu também faço um processo, então é só entrar em contato comigo, o meu número de telefone sempre está nos grupos, e ancorar uma sessão, tá? Me chama no privado lá que eu posso fazer um trabalho de cura para vocês, se vocês sentirem no coração, tá bom? Então vou deixar vocês, já que não teve dúvidas, vou deixar vocês com a vibração sagrada e do curso e saudações. Está chegando o novo curso da Mesa Crística do Comando da Luz. Trabalhe com a energia crística e dos mestres ascensionados. Minha vida se transformou fantasticamente depois que eu comecei a trabalhar com a Mesa Crística. A minha vida se transformou em todas as áreas: afetiva, relacionamento, prosperidade, enfim, tudo. Traga cura e harmonia, dia 26 de março, às 8 horas.